Eles trocam a verdade sobre Deus pelas mentiras dos homens dos dias de hoje. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para todo sempre. Amém? Por causa dessas coisas que essas pessoas fazem, Deus entregou elas às paixões vergonhosas do mundo. Louvado seja Deus. Aprendendo com a sua Bíblia, começa agora. Aleluia. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, o qual vai te libertar. Não é palavras de homens que vai te libertar. É as palavras da Bíblia, que você vai ter que se esforçar e lá ler e as praticar para que ela venha te libertar e te levar à salvação, tá? As palavras dos homens vão te levar para o inferno, tá? Principalmente desses demônios de púlpito, que eles só contam mentiras. Por que demônios de púlpito? Porque quem mente é filho do diabo, né? Filho do diabo são os demônios e eles só contam mentira. Você prova, Alfredo, todo momento eu te provo a cada um deles. A cada um deles eu te provo. É só você pegar um vídeo deles, uma pregação deles aí, que nós vai mostrar para você que eles são... Todo momento eles mentem. Eles falam em nome de Jesus, né? E ó, distorce toda a palavra a fim de lucros. A fim de vender livros. Sempre a visão é dinheiro, tá? Sempre a visão é dinheiro. Likeinho, se inscreve no meu canal, viu? Esses homens, eles fazem de tudo para ganhar o seu qualquer, e o duro que é em nome de Jesus ainda. Que dó, né? Que dó. Mas o dele tá guardadinho, né? O duro que nós escuta esses fanfarrão falar que eles vão tudo pro céu ainda, né? Se eles vão pro céu, nós vai todo mundo, vai tá lotado lá. Ah, vai tá o mundo inteiro lá. Se eles vão, nós também vai. Né? Eu, examinando a mim mesmo, eu sei que eu não vou hoje. Se ele voltar hoje, eu sei que eu não vou pro céu, né? E esses caras que contam mentira, que são fanfarrões, eles falam com toda a certeza do mundo que vão pro céu, né? Que dó, né, cara? Ei, Satanás do inferno mesmo, o bicho que tá prugado na mente desses caras, né? Bom, na realidade, a Bíblia diz que ele tá prugado na mente de todas as pessoas, tá? Não é somente deles, não. A gente fala deles porque a Bíblia fala deles, né? Desses fariseus, saduceus, que é tudo esses demônios de púlpito aí, mestre da lei, né? Esses caras que se intitulam, esses monte de papagaiada, de aberração, né? Entendeu? Então, e o duro que eles convencem, né? Você vai lá ver, cara, rapaz, tudo lotada, né? Tudo lotada. Que dó. Como as pessoas gostam de ser enganadas, né? Mas eu venho trazer para você aqui, aprendendo com a sua Bíblia, aonde você não vai ser enganado. Escutando eu? Não. Escutando eu, você vai para o mesmo buraco do inferno também. Você não vai ser enganado lendo a sua Bíblia. Lendo a sua Bíblia e as praticando. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 25, Romanos capítulo 1, né? Nós vamos ler do versículo 16 em diante, tá? Aonde nós lemos, lá está no versículo 25, Romanos 1, versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, né? Pela mentira que esses demônios de púlpito contam, né? Em nome de Jesus. Eles adoram e servem as coisas que Deus criou, mas não adora o Criador. Vai ler sua Bíblia, cara. Vai ler sua Bíblia, meu irmão. Ainda dá tempo de você adquirir o Espírito Santo de Deus, porque só Ele vai te levar para o céu. O Espírito Santo de Deus te faz entender, a compreender Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ao Pai, que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E quem lê a palavra de Deus e as pratica, irão para o céu, com toda a certeza do mundo. Nós temos essa prova em cima do que nós lê, tá? E como que nós vamos saber se nós lê a palavra de Deus e as pratica? Examine a si mesmo, cara. Vai lá em Mateus 25, 41 em diante,
Vai lá, é só você ler a Bíblia. Se você estiver andando como Jesus Cristo andou, você vai receber o que ele recebeu. Senão não tem como, meu irmão. Não tem como. A Bíblia fala que é poucos, que é só alguns que vão subir. Tá? Você acha que no céu vai entrar esses caras aí? Então Deus vai deixar ele vai eliminar um diabo e vai pôr um monte de demônio lá. Não adiantou nada acabar. Não, Deus ele é Deus. Deus ele é perfeito, né? Grandiosos é a sabedoria de Deus, né? Tão justos e verdadeiros são os planos do Senhor. Você acha que ele vai deixar um cara que nem esse entrar lá, como falando de mim, né? Você acha que eu vou entrar lá no dia de hoje? Não vou nada, né? Deus quer homens santos, homens que são separados para Deus, né? Puro como crianças, diz a Bíblia. É por isso que você tem que aprender com a Bíblia. Romanos capítulo 1, do versículo 16, o Espírito Santo de Deus vai dizer assim através de Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que crê. Primeiro os judeus e também os não judeus, né? Primeiro os das igrejas, né? Aquela igreja que Jesus escolheu lá atrás, né? Que nunca obedeceram a Deus, né? Nunca, né? Que é onde agora ele, né? Abriu mão, né? Falou, ó, viu, agora eu não faço mais exceção de pessoas, porque aqueles que eram para me adorar, não me adoram, né? Então, hoje é cada um por si, né? A salvação é individual. Presta atenção no versículo 16, ó, eu não me envergonho do Evangelho. O que seria esse Evangelho? Qual que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo. Aonde que você vai encontrar o Evangelho de Cristo, meu irmão e minha irmã? É só no Novo Testamento que se encontra o Evangelho de Cristo. Você não vai encontrar o Evangelho de Cristo no Velho Testamento. Está na hora de acordar. Está na hora de abrir mão desses demônios que se intitulam aí querendo ensinar as pessoas. Eles não deixam. A Bíblia fala que eles mesmo não entram e não deixam ninguém entrar. Vai lá ver em Mateus 23, o próprio Jesus fala isso. Eles mesmo não entram no reino de Deus e eles não deixam ninguém entrar com suas mentiras. Tá? Então, você precisa aprender com Cristo, cara. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, as boas notícias. É Cristo. É Cristo. É nítido. É uma nova aliança. Quem fez uma nova aliança com nós? Cristo. Então, o Velho Testamento é o mesmo Deus? Mesmo Deus. Mudou alguma coisa? Mudou. Ele tirou a velha aliança e colocou uma nova. Jesus Cristo, cara. Presta atenção. Pois Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus. Quem que é o poder de Deus para salvar todos? É Moisés? É Malaquias? Quem que é o poder de Deus para salvar todos os que crê? Jesus Cristo é o poder de Deus, meu irmão. Novo Testamento. E quem crê, cumpre. Quem crê, pratica a palavra. Não adianta, vai lá em Tiago. Tiago, o bicho ele é feroz, Tiago, né? Você crê? Eu creio. Os demônios também crê, viu, Alfredinho? Muito mais do que você. Entendeu? Tiago, ele tira um sarrinho de mim, cara. Quando eu falo que eu sou crente, ainda bem que eu não falo, né? Eu não sou crente, não. Na realidade, cara, olha, nem vou falar pra você, viu? Nem vou falar pra você, né? Na realidade, os incrédulos é mais crente do que essa turma de templos aí, de construtores de templo. Muito mais, né? Porque eles obedecem muito mais o Evangelho de Cristo do que essa turma que estão dentro da igreja aí, né? Essas cadeias demoníacas, né? Então vamos lá. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. O Evangelho mostra como é que Deus nos aceita.
E ele vai responder aqui como que ele nos aceita. É por meio da fé do começo ao fim. Hã? Como que o evangelho mostra que Deus nos aceita? Por meio da fé do começo ao fim. Tá? O que é a fé? Acabamos de falar que Tiago falou. Vai lá em Colossenses. Colossenses ele vai deixar bem claro para você. A única fé. É que nem a religião lá, né? Tiago 1,27. A única religião que Deus impõe, que Deus colocou, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Hã? Repartir o pão, cuidar dos necessitados. É a única religião que existe. O resto são diabólicas. Tá? Tirando a religião de Cristo, o resto são religiões demoníacas, satânicas, todas. A religião de Cristo está lá em Tiago 1,27. E a mesma coisa que ele fala lá em Colossenses da fé. A única fé, não existe outra. São baseadas nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Tá? Se você tem fé nas coisas da terra aí, meu irmão, eu sinto em te dizer, você está sendo enganado. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Tá? Então, só de você acreditar em Cristo você vai para o céu? É lógico que não, cara. Tá? Para na porta das biqueiras, na porta dos bar, pega os bêbados caídos no chão, pergunta para eles se eles acreditam em Deus. Eles vão falar que sim. É por isso que Tiago tira um sarrinho, né? Ah, vocês acreditam? Tiago tira um sarro dos crentes, né? Dos igrejados, né? O Novo Testamento inteiro tira uma dos igrejados, né? Porque eles acham que são, né? O que não são. É o que nós vamos ler aqui em Romanos 1. É por isso que eu falo, se você aprender com a Bíblia, você nunca mais vai seguir esses caras aí, esses demônios de púlpito aí, que se intitula e fala que está te ensinando. Né? Ele está te ensinando aí para o inferno. Né? Porque os homens que te ensinam de verdade, tá na Bíblia. É Paulo, João, Pedro, Tiago, tá? É esses homens que têm o poder de te ensinar e de te libertar. São os homens que estão na Bíblia. Tá? Paulo ele deixou bem claro. Tá? Eu fui o último a ser escolhido depois de mim. Ó, né? Mas você acredita no que você quiser. Né? Eu nunca vou deixar de estar aqui falando para você aprender com o próprio Deus, que é a Bíblia, né? Enquanto eu estiver aqui. Né? Não vou deixar de mostrar a verdade para você. E a verdade está na Bíblia. Tá? Não está na minha boca, não. Então vamos lá. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, por meio do quê? Por meio das suas má ações, por meio das suas ações, tá? Dá uma olhada aí. O mesmo que vai falar que você vai ser aceito da fé, pela fé, do começo ao fim, é o mesmo que está falando aqui no versículo seguinte. Por causa das suas má ações, não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Ele está falando de quem? Dos demônios do púlpito. Né? Eles ensinam, eles estão lá, ei, que eu sou mestre, que eu sou professor, e pelas suas más ações, eles não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Por quê? Ele fala tanta baboseira, mas tanta baboseira, que você vai conhecer Jesus através de quem? Através da Bíblia, meu irmão. Você precisa acordar. Né? Mas eu tenho certeza que uma pessoa está acordando em nome de Jesus. É uma. Deus não quer quantidade. Ele já falou que é só alguns que vão subir. Né? Eu acredito que Deus vem mantendo uma pessoa aí firme, né? Pela minha palavra não, né? Pela Bíblia, né? Que a minha palavra não vai levar ninguém, vai libertar ninguém, né? Mas pelas minhas palavras de ensinar a pessoa a ler Bíblia, eu tenho certeza que tem uma pessoa aí que começou, a fazer intimidade com Deus através da Bíblia. Mateus 6,6, tá? Então vamos lá.
Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas má ações, não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode, dá uma olhada nisso, ó. O que se pode, ó, Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Está bem claro. Deus cara, ela é simples, meu irmão. Pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. O próprio Deus lhe mostrou o quê? Que ele é Deus, cara. Olha para o céu, olha para as árvores. A Bíblia nos ensina que não tem como você correr, cara. Aonde você olhar, você vai ver Deus. Presta atenção no versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, presta atenção na sua Bíblia, cara. Não é em mim, não. Presta atenção na sua Bíblia. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Não, lê de novo lá. Você tem que ler 500 vezes se for preciso para você entender a sua Bíblia. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, as qualidades de Deus que você não pode ver, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. O que ele quer dizer? Aonde você olha, você vê Deus, cara. Não tem como você falar que não há um Deus. É por isso que eu falo que os ateus é mais crente do que esses igrejados aí. Com certeza. Os ateus que falam que não acreditam em Deus, cara, aqueles caras, na minha opinião, eles são seguidores de Cristo. Por quê? Porque ele olha para esses fanfarrão de igreja, os caras sim é mestre. Eles são mestres, porque ele não ensina que não tem um Deus, ele ensina que o Deus que ele acredita não é o mesmo dessa crentalhada aí, desses monte de igrejado, não é o mesmo. O Deus desses construtores de templo não tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Com o Deus dele, porque o Deus dele, o Deus dele, ele lê a Bíblia. O Deus que ele entende lá, você não pode fazer essa papagaiada que estão fazendo aí, não. Para, rapaz. Os incrédulos é muito mais, que vai ter de incrédulo que vai estar lá no céu lá, e a maioria, é o que a Bíblia está dizendo, né? Dos incrédulos é eu que estou dizendo, porque você fala com o incrédulo, ele tem conhecimento muito maior do que esse monte de igrejado aí, rapaz. Turma de igreja aí não conhece nada de Bíblia. Principalmente esses demônios de púlpito. Não conhece nada de Bíblia. Nada. Você está entendendo? Agora, você vai conversar com o incrédulo, ele vai falar para você de Jesus que você vai cair de costa. Bom dia, Luiz. Então vamos lá. Versículo 20, vamos ler de novo. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente, cara. Ponto. No mesmo versículo 20. Os seres humanos podem ver tudo. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Mas como que eu vou ver? Os seres humanos podem ver todo o poder de Deus nas coisas que Deus tem feito. E portanto, vocês não vão ter desculpa nenhuma na hora que chegar naquele dia. Por quê? Porque vocês podem ver o poder de Deus em todo lugar. Aí está dizendo a Bíblia, cara. Sua Bíblia não está falando assim? Não. Sua Bíblia é diferente da minha, será? Acorda. O que Deus está falando aqui?
todo o meu poder invisível, vocês podem ver ele claramente em tudo onde que você enxergar aí. Olha para o céu aí, meu irmão, olha para as árvores, olha para todo lugar, olha em tudo que é feito. Vocês vão ver que tem um Deus. E vocês não vão ter desculpa nenhuma na hora que chegar aquele dia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Versículo 21. Eles sabem quem Deus é. Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Você sabe quem Deus é, meu irmão? A palavra de Deus aqui não erra. Eu sei quem Deus é, mas eu não dou a glória que ele merece. Você não dá a glória que ele merece. Não dá, não. E nós não somos agradecidos. Eu agradeço todo dia. O que a Bíblia está falando aqui? Mentira. Você agradece do seu jeitinho. Aí se você acha que você agradece, é o que o diabo vai vir contra todas as pessoas que acham. Vai lá em Tessalonicenses. O diabo vai vir contra todas as pessoas que acham que é de Deus. Vai lá. No versículo 21 ainda, ponto. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente está vazia, coberta de escuridão. Ele está falando para quem aqui? Ele está dentro de uma igreja ou não? Esses caras só entravam na igreja para repreender esses fanfarrão, rapaz. Por isso que mataram eles. E quanto mais tiver, eles vão continuar matando. Você acha que um construtor de igreja vai querer escutar isso aqui, cara? Ele vai matar você, cara. É que não tem como eles matar eu pelo Face, senão eu já tinha matado, cara. É a verdade. A verdade, você vai se libertar através da verdade que está na Bíblia. A boca de homens, maldito é o homem que confia no outro homem, um cego não guia outro cego, viu? O único que liberta é a palavra. Não tem um respaldo. Quando eles pregam aquelas papagaiadas lá que Jesus, papagaiada desses homens que Jesus deu para os discípulos, e eles querem se colocar no lugar dos discípulos, eles são fanfarrões, né? Fanfarrões. Viu? Presta atenção no versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Quem que diz que é sábio? Esses fanfarrão aí, cara. Tá escrito aqui, ó. Eles dizem que são sábios, mas eles são todos tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, eles adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Cada um está adorando de um jeito. Você adora homem, outro adora mulher, outro adora pássaro, outro adora elefante. Aqui, viu? Vai lá, busca no seu YouTube aí quantos deuses existem aí que eles adoram. Dá até dó, cara. É o que ele está falando aqui, ó. Eles parecem ser sábios. Sabe por que eles parecem ser sábios? Porque ele fala o que as pessoas querem escutar, cara. Então, para as pessoas, nossa, você entendeu? Eu era um desses, cara. Por isso que eu me dediquei a ler Bíblia. Eu era um desses, cara. Eu fui enganado a vida inteira por esses demônios de púlpito aí, cara. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai devolver aquilo, Deus vai... Cara, e a gente tá lá naquela situação arrebentado e nós acredita. Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a ser liberto pelas escrituras, você vai ver que não tem nada a ver com esses demônios falam aí. Por que esses demônios falam? Para te levar para o inferno. Aonde que a Bíblia fala que Deus vai cuidar do você aqui? No Novo Testamento. Que ele vai te dar um serviço melhor, ele vai te dar um carro bom, uma casa nova. Aonde que você mostra para mim? Eu mostro para você. Abre a sua Bíblia lá no
no Sermão da Montanha. Vai lá no Sermão da Montanha. Vai lá no Evangelho de Cristo. Ei, meu irmão, feliz é os que sofrem, rapaz. Feliz é os que choram. Feliz é aqueles que estão com fome. É tudo que você não quer, cara. Jesus Cristo é tudo que você não quer. Para você receber o que Jesus recebeu, você vai ter que passar o que ele passou. Vai lá em Pedro 4, 1 ou 2 Pedro capítulo 4, vai lá. Você quer receber o que Jesus recebeu? A vida eterna? Você vai ter que passar o que ele passou. Vai lá em Mateus 16, 24 em diante. Aqueles que viver a sua vida aqui, perdê-lo-á do céu. Você quer ser meu seguidor? Está pronto para morrer agora? Então vem. Ei, meu irmão, tem nada que você vai gostar no Evangelho de Cristo. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas quem segue Jesus não tem onde encostar a cabeça. Muito menos geladeira lotada, churrasco todo dia, Aí você vai lá lembrar do rico e do Lázaro lá, você vai ver. Viveu sua vida boa aqui? Que maravilha, né? Agora vai queimar no inferno. É bíblico. Não é para te pôr medo. Não é, a Bíblia não põe medo em ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus é simples, cara. Jesus é simples, ele é o justo juiz. Ele não vai, infelizmente, ele mostrou o seu amor por nós, entregando o seu único filho. Mesmo assim, nós não queremos saber dele, cara. Nós vamos pro inferno porque nós queremos, diz a Bíblia. Presta atenção. Eles dizem que são sábios, mas são todos tolos. Em vez de adorar a Deus, eles adoram tudo que se parece com Deus, menos o próprio Deus. Rapaz. Mas eu tenho certeza, né, que tem uma pessoa aí que Deus está mudando a sua vida através da sua Bíblia, tá? Não é através da minha pregação, não, tá? Eu não vou ser mais um hipócrita, mais um demônio de púlpito, não, né? Me elogiando, me falando, não. O que é para um é para todos. Se você seguir você vai para o inferno, meu irmão. Mas se você ler a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas e as praticar, você vai para o céu. Tá? O único jeito de você ir para o céu é lendo e as praticando. Versículo 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Dá uma olhada aqui, cara. Olha o que Deus está falando aqui. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 em diante, Deus, vai lá ver o que ele fala. Ele coloca o espírito do erro nas pessoas, porque ele não aguenta mais as pessoas adorando demônios e não querendo saber das Escrituras Sagradas. De quem que ele está falando? Dos igrejadinhos. Porque as pessoas do mundo, elas são do mundo. Na realidade, Mateus 21, 31, as prostitutas e os ladrões estão entendendo. Estão subindo. Os que era para entender não conseguem entender, porque eles entendem um Jesus, eles entendem um Jesus carnal, um Jesus que sacia a carne. Mas esse Jesus que nós estamos pregando, ele é espírito. Ele aprontou um reino para nós, uma nova cidade, uma nova Jerusalém. É espiritual, não é carnal. E as pessoas ainda estão esperando um rei carnal. Esquece disso, meu irmão. Jesus não sacia a carne de ninguém. Versículo 25. As pessoas trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o Criador, que deve ser louvado para todos sempre. Amém. Aqui ele vem falar que as pessoas não querem mais saber de Cristo. No versículo 24 aqui, para terminar, ele fala assim, nós lemos o versículo 25. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração das pessoas,
para fazerem coisas sujas e para terem também, hein, além de fazer coisas sujas, e para terem também relações vergonhosas uns com os outros. Tá? É o que a Bíblia diz. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Eles adoram tudo quanto é coisa mais o Criador. Eles põem de lado. Eles não querem saber do verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas eu vou falar de novo, cara. Jesus tá falando com alguém aí. Você tá com a Bíblia aberta, meu irmão? Você não tá? Então vai ler sua Bíblia, cara. Jesus quer te libertar. Jesus quer falar com você. Jesus quer te levar para o céu, cara. Para de adorar demônios e começa a adorar o Senhor. Aleluia. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Romanos 2:7. É para esses daí que Deus vai dar a vida eterna. Para quem? Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram a fazer o bem. Parou de ser escravo do mundo, está sendo escravo de Deus. Perseverar. Hoje, precisamos fazer o bem e não olhar quem. Se nós olhar, nós não faz. E perseverar a fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Isso, você está buscando uma vida boa aqui nessa terra, não é isso que a Bíblia está dizendo. É uma vida imortal. Quem viver bem aqui vai queimar no fogo do inferno. É Bíblia. Olha para os discípulos, cara. Olha para esses discípulos, cara. O que eles passaram para entregar o Evangelho de Cristo. Por que iria mudar, cara? Não muda. A palavra de Deus não muda, cara. Quem muda é as pessoas, tá? Se pegar um homem, entrar dentro da igreja, nessas casas demoníacas, desses construtores satânicos que constrói a igreja, e falar a verdade, como Estevão falou, como Pedro, como Jesus, como Paulo, como esses homens falou, eles vão ser mortos igualzinho eles, apedrejados, surrados, arrebentados. Vai lá em João, no livro de Mateus inteiro, João 16, versículo 2 em diante. As igrejas vão te matar, porque não são igreja de Cristo. São igrejas carnais, não são igrejas espirituais. Então vai aprender com sua Bíblia, meu irmão. Está na hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor é você fazer intimidade com a sua Bíblia. É você ler sobre Jesus e andar como ele andava, caminhar como ele caminhou. Isso é adorar o Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo, fazer o bem e não olhar quem. Amém? Jesus quer te levar para o céu, meu irmão. Eita glória! Aleluia!